nossas vidas, Pai. Bom, me chamo Pastor Marcelo. Eu sou a pastora Dai. O Ministério Casa Farol, ele começa dentro de um momento de grande desafio. Muitos. Ele nasce num tempo onde, na pandemia, nós estamos vivendo níveis de isolamento, né? Onde todos estavam dentro das suas próprias casas. E a partir daquele momento, então, ainda que a gente não entendia, ainda que a gente não sabia o que estava por vir a acontecer, alguns irmãos, algumas pessoas que sempre caminharam muito perto da gente, sempre estavam falando: Pastor Marcelo, vamos fazer alguns estudos bíblicos, vamos estar juntos, vamos falar da palavra de Deus, vamos ter um momento em comunhão. Nós iniciamos então um pequeno movimento. Faz chover, abre as comportas do céu e faz chover, faz chover. A gente fez uma Santa Ceia em que tinha 12 pessoas, né? A partir daquele momento, ainda em pandemia, a gente começou a colocar outras pessoas e começaram a fazer parte de uma reunião semanal, e a gente tinha um tempo de louvor, de adoração a Deus e também de um estudo da palavra. Nós temos o nosso pastor, que é o pastor Vânios, E a pastora Fábio. e a pastora Fábio, que vinha trabalhando com a gente. Nós sempre tivemos uma palavra pastoral, né? Em que um dia nós seríamos pastor de igreja. Parabéns, Casa Farol! Que alegria! Pensou que a gente não ia estar aí? Jamais íamos faltar esse momento. Não conseguimos estar fisicamente presentes, mas segue aqui o nosso vídeo, mas principalmente o nosso coração está aí com vocês. É verdade. Vimos esse ministério nascer, né, amor? Nascer, gente, 3 anos. Uau! Eu me Alegria. lembro, Marcelo, o dia que você foi consagrado ao pastor. Eu sei o que queimou nas minhas mãos. Eu tenho convicção. Eu sempre tive convicção daquilo que vocês foram chamados. Porque esse ministério não é seu. Ele é do Senhor. Ele foi dado a você e a Dai e a sua família para conduzir como um grande farol em meio às trevas. E eu vivi os dilemas todos, né, amor? Do início, tudo. As crises, quantas vezes ficávamos horas conversando e encorajando a que você assumisse esse encargo, Marcelo. Que alegria! Alegria e gratidão ao Senhor. A gente viu, né, na Casa Farol nascer, naquele lugar onde você tentava ganhar de mim, no tênis de mesa, que é a sua garagem. E hoje a gente vê esse espaço lindo e a gente ama demais vocês, reconhece o chamado legítimo que vocês têm. A excelência, ela honra a Deus e inspira pessoas. E de excelência eles têm de sobra. É verdade, gente? né? O capricho, os detalhes. Eu lembro aquela vez o tapete não tem que estar centralizado. E não, essa cor eu não quero, então vamos pintar de novo. Gente, que alegria participar de cada momento. E agora aí, festejando 3 anos, amor. 3 anos! E muitos ainda virão. Você tem uma promessa sobre essa cidade, Marcelo e Dai. Sua família tem uma promessa. Eu sei, eu lembro daquela primeira vez que nós estivemos em Três Coroas. Eu sei o que você recebeu, Marcelo. Aquela bandeira para você, amigo. Então, assim, ó, que venham mais 3, 6, 9, tantos quantos forem. 150 cadeiras vão ser pouquíssimo, né, amor? Eu já falei que o espaço ia ficar pequeno. Mas entenda, não importa o tamanho do espaço físico que vocês estejam, o espaço que tem no coração de vocês é gigante e cabem muito mais pessoas. Nós sabemos disso e nos alegramos. Parabéns, Marcelo, Dai, toda a equipe Casa Farol, porque uma igreja não se faz sozinho, né, amor? Não. É necessário uma equipe. Todos vocês estão juntos aí. Perseverem. Existem muitas famílias para serem ganhas, muitas famílias para serem salvas, muitos lares para ser tocados. E esse farol tem que ficar cada vez mais alto para que possa alcançar as pessoas que estão mais distantes. E é isso que nós desejamos, né, amor? Um crescimento em estatura, graça, e em tudo adoração, que vocês possam realmente chegar na estatura que Deus deseja.
E é isso que nós liberamos para vocês nessa noite. Um crescimento sadio, um crescimento cheio da presença de Deus, mas sobretudo com esse coração pastoral que vocês têm. Não é, amor? É verdade. Meu Deus, a gente ama vocês, ama a família de vocês e ama esse povo lindo de Três Coroas. É verdade, gente. E mais uma vez, parabéns, Casa Farol! E nesse longo de tempo, assim, a gente viu que Deus vinha forjando o nosso caráter, nos preparando para algo ainda que nós não sabíamos. Então, venho da parte deles dizendo: Marcelo, deixa eu te dizer algo, meu amigo. A igreja não abre, a igreja nasce. E a partir daquele momento, ele disse algo para nós de uma palavra profética. Ele disse assim: toda igreja é uma gestação. Uma igreja estava nascendo. Quando nós, então, começamos a orar, pedir para Deus: bom, Senhor, se o Senhor está nos entregando uma igreja, se está nascendo, está sendo gerada uma igreja, então, nesse momento em que nós nos voltamos, então, para começar a intensificar o tempo de oração, de busca a Deus para saber o nome, foi aonde nós começamos a juntar as palavras proféticas e aquilo, então, desceu no nosso coração, como um farol, que é o símbolo daquela luz. O significado é luz para quem está no escuro e direção para quem está perdido. E casa é proteção, nutrição, cuidado, guarita, destino, né, paternidade. E isso vem através daquele momento, então, que nós oramos. O nome que o Senhor deu é algo genuíno para as nossas vidas. Então, a gente registra e nasce, a partir desse momento, o Ministério Casa Farol. Mas eu acredito que um dos maiores desafios foi quando a gente foi colocar as coisas dentro, como fazer. Mas aí, movimentação, assim, do prédio, de como vamos colocar. Tu gostava mais sentido arena, mas aí a gente não conseguia colocar porque o espaço não comportava. A princípio, o primeiro culto, né, foi algo assim surreal, porque quem fez louvor foi minha irmã, né, com a minha filha, que isso é algo muito importante para mim. Hoje, ver assim, era só as cadeiras, os microfones. Um tapete no chão. Um tapete no chão. E foi muito, a gente estava muito feliz. A equipe estava toda feliz, todos uniformizados, né, com as camisetas da Casa Farol. O que aconteceu depois do primeiro culto? Fizemos o primeiro culto e no meio da semana parou tudo. Deu lockdown Deu de novo. aquele lockdown que não podia estar saindo, né? Eu sei que a gente fazia então cultos com 20 pessoas de manhã e 20 pessoas de tarde. Sabe, o ponto assim crucial é que se hoje me perguntasse assim, nascemos como igreja ou não nascemos como igreja quando você tem um bebê recém-nascido? Eu diria, não abre, não nasce, não tenha, sabe? Porque é muito difícil. Porém, quando a gente tem um propósito e o Senhor nos impulsiona para esse lugar, não tem como não ter. Não tem como não nascer. Não tem como a gente não ouvir a voz de Deus e fazer. Então a gente acaba que entendendo, compreendendo, e eu acredito muito que o Senhor nos capacita. É sempre bom enfatizar, a gente sempre fala isso. O Ministério Casa Farol nasceu porque Deus, através daquilo que por alguma razão Ele encontrou, por ter depositado valores dentro de nós, com uma visão daquilo que nós entendemos a nível do reino de Deus. As pessoas que congregam com a gente, né, ouvem muito a gente falar a respeito de uma palavra em excelência, porque para nós, tudo aquilo que é lindo, tudo aquilo que é belo, tudo aquilo que se torna realizado, transformado, não somente em um ambiente, mas na vida também das pessoas, é uma forma, uma maneira que descreve uma forma de glorificar Deus. Todas as pessoas que entram aqui, a nossa alegria hoje como pastores dessa casa é ouvir da parte delas dizer o quanto elas se sentem amadas. E como de tantas as falas assim, mas tem algumas que marcaram a gente. E uma das falas foi essa assim, primeiro a gente entra naquele lugar, parece que não é uma igreja. E naquele momento quando eu ouvi, já penso, como assim não é uma igreja? Porque eu me senti como se eu estivesse na extensão da minha casa. Eu acho que o nome da igreja é bem sugestivo, Casa Farol. Daí eu disse, mas por quê? Porque assim, eu me senti em casa, como se eu estivesse na sala da minha casa, tendo um nível de relacionamento, eu me senti tão à vontade, tão bem, né? Senti a presença de Deus de uma forma assim tão natural para mim, que eu fui ser um visitante na igreja de vocês, mas o meu senso era como se eu já pertencia àquele local. Os desafios, assim, acho que mais nos chamava a atenção era a nossa casa. A nossa casa tem que ser prioridade. Quando a gente tem uma casa estruturada, uma família estruturada,
tudo isso vem agregar na nossa casa. Então, assim, eu olho hoje, assim, a igreja nunca é um peso, porque realmente a prioridade sempre é a nossa casa. A nossa filha mais velha fala, né? Se vocês estiverem bem, tudo se torna bem. Então, a gente precisa sim tirar tempo para mim, para ele, de qualidade, tempo. E isso a gente traz para as nossas ovelhas, para o nosso rebanho. Por quê? Porque quando as casas estão fortalecidas, estão firmadas na rocha verdadeira, que é Cristo, tudo fica muito mais fácil. E como nós trabalhamos muito afinco e relativo a nível de família, então nós entendemos sempre desde o início que nós tendo uma casa forte, nós temos uma família fortalecida, o que ia acontecer a partir desse momento? Nós só íamos externar do lado de fora tudo aquilo que é real do lado de dentro. Nós não precisamos nos preocupar com a igreja, porque a igreja já tem dono. Então, se Jesus é o dono dela, o Senhor se encarrega com tudo aquilo que é dele. Então, nós simplesmente precisamos ser um instrumento nas mãos dele. Mas tem outro momento que eu lembrando agora também, falando dessa transição de tempo, de nascimento de igreja, onde se concretiza esse período de realização de sonhos, em que nós pegamos então 50 cadeiras dentro da garagem da nossa casa, entra para dentro de um prédio, que não tinha forro, zinco, dia de chuva. Meu Deus. Dia de chuva, nós brigávamos com a chuva, aquele barulhão dentro. E hoje, muitas pessoas que não conhecem a nossa história, eles entram aqui nesse prédio novo, onde nós estamos localizados, e vê toda essa estrutura hoje que a gente tem como igreja, e de 12 pessoas, né, 6 cadeiras e mais os bancos. Compramos 50 cadeiras para começar essa igreja, então, nesse prédio. Hoje nós aqui estamos com 150 cadeiras. Então hoje, assim, nós estamos vivenciando o ápice dentro de tudo aquilo que o Senhor tem realizado. Mas tem algo que o Senhor falou para nós, e isso é muito importante de lembrar, que o Senhor enviaria recursos e pessoas. Então sempre foi uma tranquilidade para nós, quando a gente dizia assim, não tem ninguém para fazer tal coisa, o Senhor vai enviar recursos e pessoas. E realmente, a gente nunca se preocupou, porque o Senhor sempre foi enviando. Era equipe de louvor que o Senhor mandava, era equipe de kids, era equipe da mídia, era colaboradores. Então, assim, o Senhor sempre enviou e nunca foi um momento assim, meu Deus, e agora? O que nós vamos fazer? Não. Ele sempre enviou, e os recursos também. Exatamente. Então, hoje a gente vê a cada dia o acréscimo que o Senhor tem nos dado, através dos seus movimentos, das pessoas novas, cada culto, a cada momento, cada nova membresia, né, pessoas aqui, a cada novos batismos, a cada novos casamentos sendo gerados na igreja, a cada novos nascimentos, né, de filhos chegando na casa. Hoje nós estamos vendo o quanto isso, assim, na eternidade já estava tudo pronto, planejado, o quanto nós nos realizamos de ver a igreja galgando a cada dia os seus níveis, né, de crescimento e desenvolvimento, e agora sim isso sendo relatado a nível de impacto para uma sociedade. Então, esse é Mas deixa eu falar uma coisa, 2 momentos marcantes assim para mim como Casa Farol. Cantar, louvar o Senhor com a minha filha. Isso não dá pra nem comparar. E outro muito marcante foi poder batizar minha sogra. Foram momentos marcantes, assim, porque só quem tem a família, assim, sabe o quanto é importante levar para dentro de uma igreja, não só levar, mas ver aquela igreja fortalecida, sabe? Imagina, eu hoje pastoreio a minha mãe. Eu sou pastor da minha mãe, um filho que pastoreia a sua própria mãe, que batizou a sua própria mãe. E um ponto que eu queria colocar, assim, que alguns pais ainda falam, né? Eu tenho que obrigar o meu filho para a igreja, então... Não, a gente não obriga filho nenhum, tanto é que os nossos filhos amam estar na igreja. Porque o que eu acredito e que nós acreditamos, que filhos a gente não prepara para o mundo, a gente prepara para Deus e encaminha para viver as coisas que estão no mundo, né? Um dos níveis, talvez, então, que a gente também poderia definir como esse... É difícil a gente falar crescimento, né? Porque a gente também vê muitos movimentos hoje dentro das igrejas. Mas a gente, nesse contexto todo, né? Eu, 26 anos dentro do Evangelho, né?
E eu sempre brinco, né? 28, dali com os 2 primeiros de namoro, muito jovem assim, quando eu fui para a igreja, né? A gente já viveu muitas coisas, né? Teve muitas experiências, né? E dentre dessas, talvez mais negativas do que positivas. Dentro de todas as vezes as perguntas que geram para nós, né? Que as pessoas têm curiosidade de saber, né? O que está no nosso coração, como a gente identifica hoje o Evangelho e o Reino de Deus. Muitas dessas pessoas hoje que estão aqui na igreja, que vieram a partir desse momento, assim, que tem chegado para nós, são pessoas que estão machucadas, né? Porque elas viveram um Jesus em que não foi um Jesus atrativo para elas. É um evangelho do eu tenho. Ela nunca consegue ter uma expressão de viver um evangelho do eu quero. É um Jesus de difícil acesso, que tem que cumprir tantas etapas para poder ter um acesso com Jesus. E nós entendemos que debaixo de um ambiente de livre-arbítrio, nós temos que deixar Jesus viver de fato a sua essência, ser um Jesus leve, de fácil acesso, mas porém de uma responsabilidade, de um grande compromisso de cada um de nós para com Ele, né, amor? Com certeza. Então, a partir desse momento, nós entendemos, então, quando essas pessoas entram aqui, que dentro daquilo que o Senhor tem nos confiado, como uma marca, um registro de Casa Farol, é de fazer com que a pessoa entenda que debaixo de uma simplicidade, da forma com que realmente ela é, e naquele momento de como ela está, é fácil de acessar Jesus, porque simplesmente ela olhar para dentro de si, reconhecer o seu estado original, um próprio pedido de perdão, de reconciliamento se torna suficiente. Por isso que a gente já tem aquela frase que nós usamos aqui na igreja, e é o nosso slogan: destravando vidas e gerando destinos. Por causa disso, porque todas as pessoas que vierem até nós querem e permitirem, nós estaremos ajudando, encaminhando, discipulando, cuidando, para que elas possam sim ser curadas. Então, esse slogan que a gente usa é realmente o que nós vivemos aqui. Não só nós, temos uma equipe maravilhosa aqui na Casa Farol, que trabalha também cuidando de pessoas. A gente acredita muito nisso. E não só nos GPs, os grupos maiores assim que a gente está falando, como mídia, louvor, mas a gente também tem um fundamento maravilhoso que a gente acredita no Kids. O Kids é fundamental. Lá no Kids a gente trabalha com isso também. Que as crianças sejam discipuladas, cuidadas, amadas. Não importa se teve pai, se não teve pai, elas vão ser amadas da mesma maneira lá embaixo. Então isso que é mais legal. Então a gente começa a trabalhar desde as crianças, que é o Kids, os jovens e os adultos, né? De uma pergunta, o que me faz continuar ou então o que não me faz desistir, na verdade é o entendimento hoje do que queima o nosso coração relativo à missão daquilo que o Senhor nos deixou. Hoje nós entendemos, na verdade, quando o ser humano ele entende o porquê ele nasceu, ele não tem mais dificuldade de viver em torno de tudo aquilo que se torna a missão da sua própria vida. E hoje, para mim, nada se iguala, não tem um sentimento maior na minha vida, na Terra, ver as famílias restauradas. Hoje nós temos pessoas que são inúmeros testemunhos que para nós é a conclusão de tudo isso que a gente vive. Hoje a Casa Farol, ela representa hoje dentro da cidade de Três Coroas, né? Hoje uma expressão a nível de ser de fato associada a uma casa onde as pessoas se tornam alinhadas ao coração de Deus, famílias se tornam restauradas, casamentos se tornam restaurados, filhos se tornam encontrados aqui dentro porque se conectam com Deus. Então hoje o que mais mexe com a gente assim é de ver hoje nós sermos uma igreja sadia, uma igreja que se move por relacionamento, uma igreja que tem o prazer da mesa, o prazer da comunhão, né? De mesa, significados e altar, né? Então isso nós vemos o quanto isso nos faz bem, o quanto nós nos alegramos como momentos como esse, quando temos de batismo, que a gente faz aquele dia da comunhão, né? E a gente tem aquele momento de alegria. Na verdade, a cada encontro é uma nova festa que todos se preparam para estar junto. Então a gente vê que é algo sadio que Deus está gerando dentro do nosso povo, do nosso rebanho. Quando a gente vê de fato, de verdade, a igreja sendo uma igreja ativa, que ainda acontece às vezes alguns desalinhamentos
e a gente vê pessoas trocando copo, e antes de trocar o copo, o cálice diz, eu quero te pedir perdão, então tudo isso para mim é algo assim que cativa o meu coração por entendermos que estamos sendo uma igreja genuína, uma igreja bíblica, uma igreja ativa. Então isso gera para dentro de mim um senso de realização tão grande, por me sentir como? Pelos resultados, pelos feitos? Não, mas por me sentir um homem honrado, por de uma causa em que até hoje eu não entendo, mas dentro de um plano original de Deus, de uma eternidade, o Senhor decidiu confiar a maior missão que Deus pode dar para a vida de um homem, que é fazer parte daquilo que é o reino de Deus na face da terra. Eu quero agradecer a cada pessoa, a cada irmão, a cada filho nessa casa, a cada ovelha que compõe e faz parte desse rebanho. Quero dizer que vocês têm o pastor mais feliz dessa cidade, dessa terra, porque vocês tornam muito fácil gerar um nível de pastoreio sobre vocês. E queremos dizer que contamos com cada um de vocês para que esse movimento não pare, para que ele seja contínuo e que cada vez mais nós possamos tocar na vida de pessoas, né, destravando vidas e gerando destinos.